aos Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós estamos falando sobre os 3 frutos da justificação que o apóstolo Paulo relata aqui para nós, nestes 2 versículos. Nós já falamos sobre a paz com Deus, que é o primeiro fruto da justificação, né? O segundo, que é o acesso a Deus, o acesso à presença de Deus pela fé, né? E agora nós vamos falar sobre a esperança, né? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, que é o terceiro fruto da justificação, a esperança da glória de Deus. Uma coisa muito importante para nós entendermos o que Paulo está falando é sabermos o sentido da palavra esperança, o sentido bíblico da palavra esperança. A palavra esperança, no sentido bíblico, é totalmente diferente do nosso entendimento, como nós normalmente entendemos a palavra esperança, né? Para nós, a palavra esperança, comumente como é usada, significa um desejo de que certas coisas aconteçam. É apenas um desejo. Eu tenho esperança de que coisas aconteçam, né? Por exemplo, quando alguém pergunta para você assim, você vai viajar no final do ano? Aí você diz, eu não sei, mas eu tenho esperança de que sim, né? Então, a palavra esperança, no nosso linguajar, no português, ele tem esse uso empregado no sentido de um desejo de que certas coisas aconteçam, mas que eu não tenho nenhuma certeza de que elas realmente vão acontecer. É assim que nós usamos a palavra esperança, né? Alguém que está torcendo, né, pelo Brasil, lá na Copa do Mundo, e fala assim, você acha que o Brasil vai ganhar? Normalmente a gente já nem tem mais essa esperança, mas normalmente antes nós tínhamos essa esperança de que o Brasil fosse ser campeão da Copa do Mundo, né? Mas expressa um desejo. Eu tenho um desejo, mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Já no sentido bíblico, a palavra esperança, ela tem a ver com certeza. Ela tem a ver com convicção. Ela tem um sentido de convicção. Eu espero por algo certo. Algo que vai acontecer. Não é uma possibilidade. Eu tenho uma certeza de que vai acontecer. É uma esperança que ela não pode falhar, ela não falha. É uma esperança que ela não nos decepciona, ela não fica envergonhada, ela não fica confundida, mas ela tem a certeza de que vai acontecer, né? Então, veja como, por exemplo, como o autor aos Hebreus, ele define fé, né? No capítulo 11, versículo 1 aos Hebreus, ele usa, inclusive, a palavra esperar, né? Aparece para nós a palavra esperar, né? E ele diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem, ou provas de coisas que não se veem. Você vê, aqui a fé, ela não é uma dúvida, a esperança ela não é uma dúvida, ela tem a mesma natureza da fé, a esperança. Ela não é uma dúvida, é uma certeza.
de coisas que eu estou esperando e convicção de que elas vão acontecer. E elas aconteceram e coisas que vão acontecer. Eu espero, mas eu espero com convicção. Eu espero com certeza. Então, no sentido bíblico, a esperança, ela não é uma incerteza, uma dúvida, mas pelo contrário, ela é uma certeza, ela é uma prova, é uma convicção que eu tenho de que vai acontecer, que coisas que eu estou esperando e que elas vão de fato acontecer. E que eu não posso ver, mas eu tenho convicção de que são reais, de que é real e de que é verdadeiro. Essa é a esperança no sentido bíblico. E nós lendo o Novo Testamento, em especial, nós vamos ver várias passagens bíblicas que estão falando exatamente dessa esperança. E Paulo cita aqui, no texto que nós estamos usando como base, ele diz, na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Né? E o que isso significa? Né? A glória de Deus. Né? A palavra glória no grego, ela tem o sentido de louvor, de glorificação, de louvor, de adoração. Aparece em muitos textos, muitos contextos no Novo Testamento, como louvor, como adoração. Mas a palavra glória, no hebraico, né, ela tem um sentido de peso. A palavra tem um sentido de peso. E está ligado à dignidade de Deus. Está sempre associado à dignidade, à majestade de Deus. Veja que o profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele relata que ele contemplou a glória de Deus, ele não teve um relance da glória de Deus, assim. Ele não teve um pequeno vislumbre da glória de Deus. Ele não teve assim uma coisa que passou e ele ficou sem aquela convicção plena de que será que realmente eu vi a glória de Deus? Não. Você vê ele relatando a visão que ele teve. Ele diz que o lugar que ele estava, que era o templo, ele diz que os umbrais das portas balançavam, tremia. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele diz, serafins estavam voando acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e com 2 clamavam, e com 2 voavam, e clamavam em alta voz, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele diz, e os umbrais das portas se moviam, balançavam com a voz do que clamava. A casa se encheu de fumaça, o lugar ficou cheio de fumaça. É a visão da glória de Deus. Tem peso, ou seja, tem presença, tem densidade. Né? A glória de Deus, quando ela entra, né, a manifestação da glória de Deus, quando ela entra no ambiente, ela é mais densa do que o ambiente. Né? É como se você jogar uma pedra dentro da água, ela vai afundar, porque ela é mais densa do que a água. Então a presença de Deus, ela tem densidade. Aonde ela chega, ela não é confundida com nenhuma outra coisa. Ela não ela não passa desapercebida. Ela é densa, ela tem presença. É por isso que ele disse, ai de mim, o profeta, ai de mim que vou perecendo, eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos estão contemplando
o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos. Então a glória de Deus tem louvor, tem dignidade, não é? Como está no sentido na palavra no grego, mas ela também tem peso, ela é densa. Então, isso significa que todo coração em que a glória de Deus habita, em que a presença de Deus está ali, né? Este coração, esta alma, tem a plena convicção da presença e da glória de Deus. Porque a glória de Deus tem peso. Ela é densa, tem presença, tem dignidade, tem majestade, tem resplendor, tem louvor, tem adoração. Então, o homem que tem essa glória no seu coração, ele não tem dúvida se ele tem ou não a Deus em seu coração, se ele está realmente em Cristo ou não, se ele tem comunhão com Deus ou não, se ele sabe o que é a glória de Deus ou não. Todo coração em que a glória de Deus habita tem a absoluta certeza da sua presença. É por isso que há esperança. E essa esperança não é uma coisa incerta, mas é uma coisa que é concreta, é real, é uma certeza real e verdadeira. É por isso que Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele diz, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, ele está dizendo que há esse gozo, essa alegria da presença, da glória de Deus na alma, no coração do homem. E é por isso que ele possui esperança na manifestação da glória de Deus. O que ele está dizendo é que aqueles que têm no seu coração esta glória, esta presença de Deus, ele possui uma alegria que ela está além dos níveis normais assim de alegria. Ele tem um êxtase na sua alma. Ele tem um sentido de celebração, assim, de festa, de júbilo na sua alma. Ele tem essa alegria que é indescritível na sua alma. Ele tem essa esperança da manifestação da glória de Deus, justamente porque esta alegria e esta presença já é real no seu coração, já está movendo, já é abundante no seu coração, mais do que qualquer outra coisa no mundo. É por isso que ele pode ter esperança na plenitude desta manifestação. É isso que Paulo está dizendo. Nós nos gloriamos, nós estamos alegres com essa glória que nós temos, que já temos este antegozo da glória, que nós esperamos, que nós temos a esperança de que no futuro, na redenção e na consumação e na vinda de Cristo, essa manifestação, ela será completa, ela será totalmente completa. É isso que ele está dizendo. Então, é algo que enche a alma do homem. Então, esta esperança, ela tem um peso
na alma. Esta glória de Deus, ela produz um peso na alma. Ela é perceptível, ela é real, ela é densa. Ela tem esse peso, esse fervor na alma. Então o homem tem uma esperança que ele tem certeza que ela não vai falhar. Porque ele já está experimentando agora, neste tempo presente, em que pese tribulações, aflições, perseguições, problemas, tristezas, perdas, sabe? Ele já está experimentando esse antegozo do céu, né? Esse aperitivo, que não é uma coisa pequena, né? Eu estou dizendo um aperitivo porque os aperitivos são dados assim, antecipando o prato principal, né? Você vai em determinados lugares que você for, num restaurante, ou às vezes numa refeição que você faz em casa mesmo, lá. Às vezes as pessoas dão alguma coisinha para você já ir saboreando até que o prato principal fique pronto, né? Você já vai saboreando ali alguma coisa até que chega o momento da refeição principal. Então, o que está acontecendo no coração é mais ou menos isso. Nós já experimentamos, em que pese a fraqueza da nossa carne, dos nossos pecados, dos problemas, das aflições, das dificuldades, aqueles que realmente têm essa glória de Deus no seu coração, ele já está experimentando os aperitivos do céu, assim, da glória perfeita que vai ser desfrutada na sua plenitude lá na eternidade. É por isso que Jesus, quando fala da vida eterna em João, Jesus nunca fala da vida eterna como uma coisa que vai acontecer na vida daqueles que creem. Jesus está sempre falando da vida eterna como algo que já está acontecendo agora para aqueles que creem. Para aqueles que creem, ele diz, naquele versículo mais famoso de João, ele diz, para que aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, não é que vão receber a vida eterna, tenham, a possuam agora. É possível. Esta glória, esta esperança, ela é possível agora. Nós podemos tomar e tomamos posse, verdadeiramente cremos no Senhor. Aqueles que creem, aqueles que foram chamados, escolhidos por Ele desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Quando eles creem, eles ouvem a pregação do Evangelho e eles creem no Filho de Deus, eles creem em Cristo, eles têm agora, aleluia, a vida eterna neles, a glória de Deus neles, o antegozo do céu, das perfeições de Deus, que serão desfrutadas na eternidade. É por isso que Paulo está dizendo aqui, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É como alguém que foi convidado por uma festa, né, e que sabe que é uma festa muito boa, e ele já está feliz com o convite para a festa. Ele já está festejando, antes mesmo de chegar na festa, ele já está festejando, ele já está alegre. Só o convite já trouxe uma grande alegria. Puxa, que legal, lembraram de mim, se lembraram de mim, me convidaram. Nossa, vai ser muito bom, aquilo vai ser muito bom. Ele já está alegre só com o convite, ele já está saboreando a alegria desse momento, mesmo antes de chegar a hora, ele já está em festa. É assim que está o coração daqueles que creem realmente em Cristo e que têm essa esperança. Então, a justificação
que é essa declaração de que nós somos aceitos diante de Deus por aquilo que Cristo fez, e que nós somos declarados justos e aceitos diante de Deus por aquilo que Cristo fez, e que nós sabemos que estamos livres de condenação, livres da ira de Deus. Essa justificação que ela não é simplesmente uma ideia na minha cabeça, na minha mente, de que eu sou perdoado, eu estou perdoado, eu sou perdoado dos meus pecados. Não, ela produz frutos quando nós cremos realmente nisso e entendemos o quão precioso é o que Cristo fez por nós. Isso vai produzir frutos nos nossos corações, não é? Por isso Paulo insiste. Você vê que esses 3 frutos estão relacionados. É por isso que Paulo está destacando eles aqui. Paulo diz: nós temos paz com Deus. Por causa dessa justificação, por meio da fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Ele diz depois: nós temos acesso a Deus. Agora, e nós estamos na sua presença, e nós nos gloriamos, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus, na manifestação plena da sua glória. Isto é uma coisa preciosa demais. Isto é uma coisa maravilhosa demais. Isto é uma coisa que o mundo não pode compreender, o mundo não pode entender. Isto é uma coisa que não está ao alcance do mundo, mas está para aqueles a quem Deus, por meio do seu Espírito, revelou. Então, na justificação, a nossa fé, ela está olhando para aquilo que tu fez na cruz, no Calvário, por nós, na vida perfeita que Cristo viveu, na sua morte e ressurreição. Você vê, isto são fatos que estão atrás de nós no tempo. Ficou para trás, que nós olhamos para trás, olhamos para o que a Bíblia diz, naquilo que Cristo fez lá atrás, no passado. A esperança é a confiança, não é? Olhando para frente, para aquilo que Ele ainda vai fazer, para aquilo que Ele prometeu que fará em nossas vidas. As promessas que Ele fez de que vai voltar para buscar o seu povo, para buscar aqueles que Ele, por aqueles que Ele morreu. Ele diz: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, eu voltarei outra vez para vós, e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então aquele que não crê na justificação por meio de Cristo, através do sangue de Cristo, naquilo que Cristo fez no passado, e ele não compreendeu, não entendeu, e isso não tem um significado real no seu coração, também o futuro também não faz sentido. Não há também razões para crer numa esperança de coisas que ainda vão acontecer e que são prometidas também na palavra de Deus e que ainda vão acontecer. Se o homem não crer na justificação, realmente, se ele acredita ainda em si mesmo, de alguma forma, se ele não entende o valor, a grandiosidade do valor do que Cristo fez, então nada mais faz sentido, querido.
Nada tem sentido. Se eu acredito que sou salvo por alguma coisa que eu faço, que a salvação é fruto da minha escolha, porque eu escolhi, enquanto outros não escolheram, mas eu escolhi, então a minha justificação está baseada na minha escolha. Deus me justificou porque eu escolhi a Deus. Como que se eu pudesse, como que se alguém pudesse, algum homem na terra pudesse, por si mesmo, escolher a Deus. Então nesse processo, o Espírito Santo, ele está fora da equação da salvação. Porque nessa crença, o homem é capaz de fazer a escolha sozinho e livremente. Sozinho e livremente, sem a ação decisiva do Espírito Santo de Deus. Alguns que dizem assim, não, ele auxilia, ele persuade, ele convence, não é? Fica implorando, né, para que a pessoa se arrependa. Implorando para se arrepender dos pecados, né? Como se Deus ficasse atrás de alguém que ele quisesse salvar, implorando para que a pessoa creia nele, aceite o seu filho. Aí eles vêm com umas desculpas, assim, umas coisas que não são bíblicas, né? Dizendo que Deus é educado, Deus não invade o coração de ninguém, ele não vai invadir o coração de ninguém, ele não vai obrigar ninguém a servi-lo, a aceitá-lo, né? Salvação não tem a ver com Deus ser educado ou não, meu querido. Salvação é o poder de Deus. É Deus que vem e salva homens que não queriam nada com Ele. Ele vem e salva e transforma homens que estavam perdidos, extraviados, que não buscavam a Deus. Então Deus, na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia, vem pelo seu poder e muda a natureza desse coração para um coração que antes o odiava, para um coração que agora que o ama. Então há o Espírito Santo de Deus, que é o agente eficaz e decisivo dessa salvação. E é quem dá a fé para nós crermos na justificação, na aceitação que nós temos diante de Deus. Por que eu digo isso? Porque nesse mesmo capítulo, nos versículos mais adiante, o apóstolo Paulo diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos essa presença, essa glória, esse peso de glória de Deus em nossos corações, porque o Espírito Santo de Deus é quem faz isso. É Ele que opera isto no coração do homem. É Ele que faz esta obra no coração daquele que crê em Cristo Jesus e aceita o testemunho de Cristo para a sua salvação. Então esta obra é uma obra do Espírito de Deus. Esta glória, este amor é derramado no coração do homem por meio do Espírito de Deus. Então, o nosso coração, depois que isto acontece, ele pode se gloriar na esperança da glória de Deus. E é uma alegria, que, embora seja um antegozo da glória do céu, embora não seja a plenitude do gozo da glória
de Deus, da manifestação da glória de Deus, porque nós temos limitações aqui ainda. Então nós não desfrutamos desta glória na sua plenitude. Ainda assim, ela é muito abundante. Ainda assim, ela enche a alma e os nossos corações. Ainda assim, ela é como um rio fluindo do nosso interior. Aquelas águas constantes, como as águas de um rio fluindo constantemente. Como as águas de um manancial que flui e jorra para a vida eterna. Constantemente. É constante. Esta glória, essa presença, ela é constante. Ela é eficaz, é como um rio jorrando na alma e no coração. Nós ainda não desfrutamos da plenitude da glória de Deus, mas nós já nos gloriamos numa medida e numa abundância que nada neste mundo pode proporcionar, que não seja o Espírito Santo de Deus, esse agente maravilhoso nos nossos corações. E ela é tão abundante, ela é tão eficaz, ela é tão inesgotável na alma e no coração, que o apóstolo ele vai dizendo para nós nos versículos seguintes que esta glória, ela é tão maravilhosa, ela é tão abundante, que nem as tribulações é capaz de removê-la das nossas almas. Ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Você vê isso? O que é que no mundo se parece com isso? Nada. Que alegria no mundo, que prazer no mundo se parece com isso? Nada, meu querido, absolutamente nada. Não existe nada. Aqui nós estamos falando de uma glória, de uma alegria, que ela não tem uma causa material, ela tem uma causa espiritual. E é o Espírito Santo de Deus que faz isso. E ela é poderosa, ela é eficaz, e ela é abundante, a ponto de que nem as tribulações removem ela. E mais do que isso, a tribulação, na verdade, ela faz com que nós ainda nos gloriamos nela. Não é simplesmente que a tribulação ela vem e ela não impede, ela não remove. Não, a própria tribulação está contribuindo para que nós nos gloriemos ainda mais no Senhor. E a tribulação, Paulo diz, a tribulação ainda está produzindo paciência. Você vê, a tribulação que para as pessoas que não têm, o pecador, né, que não crê em Cristo, que não tem a presença de Deus assim na sua alma, que não tem acesso ao Pai, que não está em paz com Deus, as tribulações são fatais. As tribulações muitas vezes são fatais na vida das pessoas. É uma desgraça. Elas derrotam, elas tiram o sabor da vida, elas tiram o prazer das coisas. Mas aqui não, aqui está dizendo para nós que esta esperança da glória, esse gloriar-se, a tribulação está ainda contribuindo para que isto aconteça. Ela ainda é lenha nesse fogo da glória de Deus e da presença de Deus no coração. Ela ainda é fogo, é lenha no fogo, e ela produz paciência ainda. E ele diz, e a paciência nos torna os mais experientes, né? Por quê? Porque tendo essa presença gloriosa,
esse gloriar-se, esse gozo, né, esse peso de glória na alma e no coração, o homem pode suportar as tribulações com paciência. E mais, ele ainda se torna experiente, ou seja, ele não entra em desespero, ele não perde a esperança, ele é paciente. Ele não perde a esperança, ele não perde a esperança. E essa experiência ainda continua contribuindo para a esperança. Ele diz, e a esperança não traz confusão. Ela não confunde, essa esperança, como eu disse, ela não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como eu costumo dizer, o Espírito Santo de Deus, ele pega a palavra de Deus, todas as promessas da palavra de Deus, as promessas de Cristo, ele pega essas palavras e ele queima no altar dos nossos corações. Então, o Espírito Santo faz com que o amor seja abundantemente derramado e a gente não fica confundido, aquele que crê não fica confundido, porque ele tem essa esperança da manifestação da glória de Deus. Ele tem a glória de Deus aqui, agora, na sua alma, no seu coração, e ele tem a esperança da manifestação completa desta glória. Então, quando tribulações sobrevêm à sua vida, ele não entra em pânico, ele não entra em desespero, ele não se apavora, muito pelo contrário, ele suporta pacientemente, porque ele sabe que as tribulações no tempo presente não significa que Deus não o ama. As coisas ruins que acontecem não significa que Deus não o ama. Não significa que Deus o desamparou. Não significa que Deus o deixou. Por quê? Porque ele tem a esperança da manifestação da glória de Deus. É por isso que ele não é derrotado. Ele não fica confundido. Ele não acha que Deus não o ama porque coisas ruins estão acontecendo com ele. Muito pelo contrário, ele sabe que Deus tem um bom propósito para todas as coisas que acontecem na sua vida, mesmo nas tribulações. E ele sabe que Deus está conduzindo todas as coisas para um fim glorioso, para um fim de glória. O que é? Que é a manifestação plena da glória de Deus no seu futuro, na eternidade, na consumação de todas as coisas, agora e para sempre. Porque o amor de Deus está derramado no seu coração pelo Espírito de Deus. Então, a fé que olha para trás, nesse sentido, né, que olha para trás, olhando para o que Cristo fez e reconhece a grandeza do amor de Deus por sua vida, naquilo que Cristo fez, é a mesma que olha para frente, com esperança, naquilo que Ele ainda fará. Se Ele já fez tão grandes coisas na sua alma, na sua vida, para a sua salvação, e Ele já desfruta dessa antessala do gozo, da presença de Deus, se Ele está agora no lugar santo da presença de Deus, como havia no tabernáculo, Ele sabe que o que tem por vir é ainda melhor, no dia em que Ele vai entrar no santo dos santos da presença do Senhor, aleluia, na manifestação plena da sua glória.
ele saboreia isso agora, a sua alma está se deleitando nisso. É por isso que o crente que está saboreando esta glória na sua alma, no seu coração, quando ele ouve, quando ele vê, a promessa de que Cristo vai voltar, de que Cristo virá, quando ele olha para este mundo e vê os sinais da vinda gloriosa de Cristo, ele não fica apavorado, com medo, achando que vai perder alguma coisa, porque Cristo vai chegar e vai vir e ele não vai conseguir viver a tempo, não. Ele está com o seu coração tão ansioso pela glória de Deus, tão alegre, tão feliz, que o seu coração transborda de alegria, sabendo que Cristo virá, Ele virá, o Rei virá, Ele vai nos levar, Ele vai nos tirar deste mundo. É maravilhoso, aleluia, quando essas coisas realmente têm um peso nos nossos corações, quando realmente tem um peso em nossas almas. É maravilhoso. Então, esta glória, gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso para nós, que de uma outra forma nós podemos ler em 2 Coríntios, no capítulo 4, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 16, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, quando ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? Ou seja, a deterioração do nosso corpo, né? a perda de qualidade de vida, de saúde, né? Que o nosso corpo está a cada dia perdendo. Ele diz: o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. O homem interior, por causa dessa esperança da glória de Deus, ele é renovado de dia em dia, todos os dias. Mesmo que o corpo esteja morrendo, desfalecendo, mas o homem interior é renovado de dia em dia. Verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Veja, ele chama as tribulações desta vida de leve e momentânea tribulação. E nós sabemos o que esta igreja, o que a igreja primitiva sofreu por amor de Cristo e do Evangelho. O quanto que eles padeceram. Eles perderam casas, bens, famílias, a vida aqui no mundo, por causa do Evangelho. E Paulo chama tudo isso de leve e momentânea tribulação. O homem só pode falar isso se ele realmente está se gloriando na esperança da glória de Deus. Se ele crê que foi justificado e que agora tem paz com Deus e que ele de fato tem acesso a esta graça, e se ele tem a convicção no seu coração desta presença real e gloriosa. É só assim que ele pode chamar as coisas ruins, negativas e tristes desta vida de leve e momentânea tribulação. E ainda crer que ela está produzindo e perceber que ela está produzindo um peso eterno de glória muito excelente. Né? Vê aqui a palavra glória e peso, né? Aparecem juntas aqui. Verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
que nós possamos olhar para o interior, para dentro dos nossos corações. Você reconhece isso na tua alma? É assim que você se sente? É assim que a tua alma se sente? Esta palavra, o que é dito aqui reflete exatamente o que está acontecendo na tua alma, no teu coração hoje. Se não está, eu te convido a crer e a buscar no Senhor essa realidade, para que ela seja a verdade do teu coração e a verdade da tua alma. Se isso não está acontecendo, meu querido, Deus te convida para viver esta experiência nesta noite. Ele te convida para experimentar o que é isto. Se você crer e se você tiver fé, se você clamar, e se você buscá-lo com fome e com sede de conhecê-lo, se você crer e buscar entender a obra de Cristo, quem Cristo é, o que Cristo fez, até o ponto de que o teu coração seja inundado pelo amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que eu acho mais maravilhosas nas Escrituras, que quando eu entendi, isso fez uma mudança muito grande na minha vida, foi o fato de que nenhuma dessas coisas que são ditas aqui, elas estavam ao alcance da minha mão, assim, eu não poderia chegar. Eu percebi que eu não havia nada que eu pudesse fazer de mim mesmo para poder obtê-las. Mas também fui ensinado que se crer, se clamar, se pedir, Ele é misericordioso, Ele é bondoso para conceder o seu amor e a sua graça. Porque o homem só vai crer nisso se ele realmente foi regenerado pela ação do Espírito Santo de Deus. E se ele foi, ele vai crer, e se ele crer, ele vai clamar, e se ele clamar, o Senhor vai atender. É por isso que Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, ele disse, no versículo, no Romanos capítulo 8, versículo de número 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. É a fé que nos leva neste caminho glorioso, não é? A predestinação, que foi algo que aconteceu lá na eternidade, antes da fundação do mundo, antes de Deus criar todas as coisas, Ele já nos predestinou para Ele mesmo, para sermos conforme a imagem do Seu Filho. E neste tempo, no mundo, nesta vida, Ele nos chama eficazmente pelo poder do Seu Espírito. E Ele
faz com que nós venhamos, então, crer em seu Filho, crer na sua palavra. Então, depois de chamar, ele justifica. Nós somos justificados, somos aceitos. Então nós temos, Paulo diz, paz com Deus, acesso à sua presença, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E seremos ainda glorificados, né? A glorificação, que também é uma esperança que nós temos, é a redenção dos nossos corpos mortais. É quando nós receberemos um corpo ressurreto, um corpo igual ao corpo de Cristo, depois de ressuscitado dos mortos. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala do arrebatamento da igreja, ele diz: num abrir e fechar de olhos, ante o som da trombeta. Ele diz: os que estiverem mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados, e o nosso corpo mortal, aquilo que é mortal, vai ser transformado na imortalidade, e o que é corruptível vai se transformar na incorruptibilidade. Então nós voaremos para Ele, voaremos para Cristo, aleluia. Então nós desfrutaremos da plenitude do gozo, da plenitude da alegria que há na sua presença. Não vai haver mais pecado, nem dor, nem tristeza, nem luta, nem aflições, nada mais para desafiar a nossa alegria e o nosso gozo no Senhor. Então, esta vida eterna, ela começa agora. Então nós somos convidados para crermos em Cristo. E precisamos compreender quem Ele é, né? O que é a justificação que Ele faz em nós, naqueles que creem, para que nós possamos desfrutar disso que foi dito aqui nesta noite. Nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja, a todos vocês, a todos.